Tanto que quando eu recebi a unção a primeira vez foi bem interessante, porque quando começou a manifestar, caía 5, 6 pessoas possessas, aí nós estávamos acostumados, caía alguém endemoniado. Isso há 32 anos atrás, que não tinha YouTube, não tinha tanto louvor de falando de unção, não tinha tantos livros que tem hoje. Hoje tem muitos livros, tem YouTube, tem louvor, tem fartura, né? E aí um dia ele orou para uma pessoa, a pessoa caiu. Quando caiu, eu olhei para o outro diácono, que hoje ele é pastor também, nós olhamos e nós gostava, né? Novo convertido gosta, né? Cair endemoniado, nós torcia para cair. Eu falo assim, ó, caiu endemoniado, vamos lá. Na realidade eu até brinco, eu falo assim, eu via demônio em tudo. Tem um demônio ali, é os crentes chatos. Crente chato. Aí caiu, eu olhei assim, eu olhei para ele, olhou, e aí nós estamos lá na frente. Na hora que eu tava indo pra frente, eu acho que o pastor olhou, viu, e ele falou assim, ó, não é demônio, é unção. Olha aí, ó. Aí tá quando ele falou é unção, a minha mente ficou procurando. Unção, eu não tinha ouvido ainda falar de unção. Não tinha entendimento. Não tinha unção, que é isso? E aí ele veio, colocou a mão na minha cabeça e soprou. Aí eu que caí. Olha aí, ó. Quer dizer, ó, isso aqui é importante, que tem gente que tá assistindo que gosta muito da libertação. Mas também tem gente que tá assistindo que gosta muito da unção. E a gente pega aqui, o Mateus sabe, tá ouvindo? As pessoas estão confundindo libertação com unção, unção com libertação. Então você pega aí, pastor, o seu caso. Quanta gente que hoje que cai quer libertação, mas a pessoa acha que é unção. É unção, mas a pessoa acha que é libertação, que é demônio. E eu também passei por muito isso, mas isso aí eu tirei de letra, assim, que o Senhor me deu uns códigos, uns discernimentos. E aí, nesse cenário, o que aconteceu aí? O seu pastor soprou, você caiu mesmo. O que é bom fazer o podcast aqui com o pastor Rogério, que ele é mestre, né? Ele é mestre, ele já dá testemunho e ele já ensina também. É verdade. Desculpa, pastor. Mas isso é muito bom. Umas experiências assim, tem gente que cai num unção e pensa que é demônio, e alguns caem endemoniados e pensam que é unção. Porque a gente trabalha nessa área. Isso são casos de igreja que acontece, a gente tem que saber lidar com isso. Porque, olha só, eu estava falando isso hoje aqui. Uma vez eu fui orar para uma mulher, era uma pessoa da igreja do louvor. E aí, quando eu coloquei a mão nela, ela caiu endemoniada, ela caiu endemoniada mesmo. Só que a pastora perguntou, mas aquilo ali não era demônio, né? Aquilo ali ela caiu no poder de Deus. Eu falei, não, ela estava endemoniada. Aí expliquei. Mas você viu, a pastora ela não tinha esse entendimento. E eu não julgo ela. Pelo contrário, porque as igrejas não ensinam isso aí também. E até vamos ter um curso aqui de treinamento que eu vou falar sobre isso, ativação ministerial, tratando nessa área aí. Porque, para não confundir, porque também pode, de repente, constranger. Porque pode constranger. E também, pastor Rogério, no meu podcast lá, né, que você já participou, e já levei muitas pessoas para falar de libertação. Depois se inscreve no podcast do pastor, Poder Cash. No canal tá no pastor Ariston Júnior. É verdade, tá no canal do pastor Ariston Júnior. Aí tem o podcast dele, Poder Cash. E aí muita gente fala que falta as igrejas ensinar sobre libertação. Eu trago muitas pessoas para falar sobre libertação e falo assim, tá faltando. Então a igreja está carecendo de ensino nessa área. Mas só que é interessante comigo, que quando eu caí na unção, eu pensei, meu Deus, eu tenho que levantar. Os outros vão pensar que eu estou endemoniado também. É isso aí. Mas só que quem disse que a minha mão mexia? Eu queria fazer assim com a mão, colocar no chão, apoiar e me levantar. Mas minha mão não saía do lugar. Efeito paralisia, né? Meu corpo ficou todo como se tivesse grudado no chão, porque eu tentava mover, isso há 32 anos atrás. É uma unção que é assim mesmo. Eu falei, mas eu tentava mover e não conseguia me mover, e eu com medo, os outros vão pensar que eu estou endemoniado. Mas aí teve um momento que eu estava sentindo algo muito gostoso. Algo muito que era de Deus, a presença de Deus. Aí teve um momento que não sei se demorou 1 minuto, 2 minutos eu tentando. Eu falei, quer saber o negócio? Se os outros pensarem que eu estou endemoniado, eu vou aproveitar isso que eu estou sentindo. E aí eu aproveitei, senti uma sensação, uma presença de Deus muito forte. E acho que 10 ou 15 minutos, ou 20, eu não lembro quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei um bom tempo no chão. Eu me levantei sentindo a unção de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. E eu falei, esse negócio da unção é bom mesmo.
Eu vou buscar, eu vou buscar mais isso daí. E aquela experiência me deu mais fome e mais sede para buscar a unção de Deus. Mas